Bom dia, aqui a gente começa a nossa quarta aula de filosofia. Nessa aula de filosofia, a gente vai conhecer alguns fatos históricos que foram profundamente influenciados pela filosofia. Eu estou falando do Renascimento, que teve mudanças profundas na sociedade, e a Revolução Francesa. Ainda nesse capítulo, a gente vai conhecer um pensador muito importante, René Descartes. Nesse primeiro momento do filme, o Alberto está levando a Sofia para a Renascença. A Renascença é um período histórico em que o pensamento grego retorna. Olha o Zorro aí. Agora a gente já sabe por que aparecem esses personagens de histórias no filme do Mundo de Sofia. Voltando para a Renascença. Houve um redescobrimento das ideias de Platão, Sócrates. Houve um incentivo que as pessoas pensassem. Porque, como a gente viu, na Idade Média, as pessoas não eram levadas a pensar sobre sua vida. A filosofia, a ciência, elas eram literalmente proibidas, condenadas, inclusive, como bruxaria. E aí a Renascença é um período que começa por volta de 1400, onde há uma revitalização das questões culturais, filosóficas e científicas. E é isso que a gente vai ver na Renascença. A Renascença é um período em que a Europa está se abrindo para o mundo. É um período de novas descobertas, onde as pessoas se permitem vivenciar novas coisas, onde muitos gênios da humanidade aparecem e trazem coisas muito inovadoras até hoje. Então, entre esses gênios, a gente pode citar William Shakespeare, um dos maiores escritores da língua inglesa, até hoje reverenciado pelas suas obras que a gente conhece, como Romeu e Julieta, Hamlet, o Rei Lear, menos famoso, e muitas outras. Mais um dos sábios desse período histórico que influenciou e sofreu influência do período filosófico que estava vivendo. Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa. Ele era um arquiteto, matemático, engenheiro, um grande inventor desse período, que, como Miguel Ângelo, o outro escultor e pintor, na época o rival de Leonardo da Vinci, são artistas que marcaram a nossa história e até hoje seus traços, seus conhecimentos são reverenciados. Então, a Renascença foi um período em que as artes desabrocharam e a partir do fim da opressão que a igreja fazia sobre o clero. É um período em que começam as viagens marítimas e que as ciências desabrocham. Outro personagem muito importante da Renascença é Gutenberg. Gutenberg, ele desenvolve a prensa a partir do qual se consegue imprimir livros. Antes os livros eram manuscritos, então eram muito caros e poucas pessoas podiam ter livros em casa. Eu queria que a gente aproveitasse isso para pensar um pouco. Antes da invenção da escrita, a palavra, as ideias, só podiam existir durante a permanência da pessoa que estava falando. A partir do momento que foi inventada a escrita, a palavra escrita podia permanecer para além da presença e da própria vida da pessoa que tinha escrito aquelas coisas. E um terceiro avanço é com a prensa do Gutenberg, que essa palavra ela podia ser reproduzida e levada para muitas pessoas. Hoje a gente tem a internet que faz um avanço do uso
da escrita. A gente acabou de ver aqui nas imagens também que também nesse período surgem as escolas que vão se transformar em universidades, surgem os bancos que vai construir todo o sistema econômico que a gente vive. Como disse o filósofo Francis Bacon, conhecimento é poder. E também nesse período da Renascença, que Nicolau Copérnico ele desenvolve a teoria heliocêntrica, que diz que não é o Sol que roda ao redor da Terra como aparenta, mas é a Terra que roda ao redor do Sol. E eu falei que conhecimento é poder, porque essa ideia, de certo modo, questionou a Igreja como conhecedora de todas as verdades. A partir do momento em que a ciência pode provar coisas diferentes, na época a Igreja dizia que a Terra era o centro do universo. Na medida em que a ciência pode questionar e provar isso, ela começa a ganhar um espaço que ela tem hoje. Pessoas, é importante entender que naquela época o Nicolau Copérnico teve que voltar atrás das palavras dele, porque senão ele ia ser excomungado, ia ser expulso da igreja. Então, ele acabou voltando atrás porque a igreja não aceitou a palavra dele. Só 300 anos depois que um outro matemático, Kepler, pôde comprovar que a Terra realmente aqui girava ao redor do Sol e teve a teoria heliocêntrica aceita mundialmente. Nesse momento da história, a Sofia e o Alberto já começam a desconfiar o que está acontecendo. Qual é o papel do Major, quem é Hilde, que no final dessa parte a gente vai definir, mas eles já começam a se questionar sobre o real papel deles. E também nesse momento eles trazem um pensador muito importante, o matemático René Descartes. Só para a gente se localizar, René Descartes é aquele matemático da x e y, né, das abscissas, que a gente estuda ainda hoje na matemática. Ele exerceu grande influência, ainda exerce, na filosofia e no mundo atual. É o filósofo da famosa frase penso, logo existo, ou cogito, ergo sum. O que o Descartes faz, ainda naquela linha do pensamento do Platão? Ele também desconfia de que a gente não pode confiar nas nossas percepções, no mundo que a gente está vendo. Ele desconfia da visão dele, do tato dele, da audição dele. Ele desconfia de tudo. Porém, tem uma coisa que ele tem certeza que acontece, que é estar duvidando. Se ele duvida, então ele pensa. Se ele está pensando, então ele existe. É essa a base da ideia que o Descartes diz, penso, logo existo. Ele primeiro duvidava até da própria existência dele. E a partir do pensamento, ele começa a construir conhecimentos válidos. Descartes também desenvolve o método cartesiano, que levou o nome dele, que é aquele caminho matemático que a gente usa dividindo as equações muito complexas em partes mais simples para poder analisá-las e entendê-las. É engraçado que o Justin Gardner, o autor do livro O Mundo de Sofia, está levando o Alberto e a Sofia a questionarem a existência deles. Eles estão se perguntando, eu existo? Como é que eu vou saber se eu existo? Eles estão partindo mais ou menos dos questionamentos cartesianos. Será que eu existo? Eles existem? Eles pensam? Ou eles só fazem o que o Major determina que eles fazem? Daqui a pouco na história a gente vai ver que esses personagens vão dar
uma volta no Major. Mas antes disso, a gente vê o Alberto se baseando em Berkeley, que é um filósofo também, um religioso, e dizendo que, como o Major é imperfeito, ele não pode ser Deus. E se ele não é Deus, ele não pode ser onisciente, e se ele não é Deus, eles não vão ser necessariamente obrigados a seguir tudo o que o Major está fazendo. Deus pode controlar as pessoas. Gente, essa questão sobre a compreensão do mundo, o Berkeley coloca Deus nessa história, nós vamos ver mais na frente que a realidade que nos rodeia, ela depende da realidade, mas também do observador. Nós vamos aprofundar isso através de um grande pensador, Kant, mas vamos esperar a hora que chegar isso na história do mundo de Sofia. A essa altura da história, nós já sabemos que o Major está escrevendo um livro e vai dar de presente de aniversário para a filha do Major, que é essa aí, ó, a Hilde. E essa história, ele está contando a história de Sofia e de Alberto, e aí ele está ensinando filosofia para a filha. E essa história que o Major está escrevendo, ele deu o nome de Um Mundo de Sofia. Agora, Alberto e Sofia começam a se preocupar com a situação deles durante o livro Um Mundo de Sofia. Eles se preocupam, o que vai acontecer com eles quando acabar o livro? Eles vão ter vida? E a Sofia fala no ouvido do Alberto que tem um plano para tentar escapar. E qual será esse plano? A partir de agora, os mistérios passam a ser outros. Será que Alberto e Sofia vão ficar presos nessa história? Será que eles vão morrer quando acabar o livro? Pois é, né? O homem tem a história nas suas mãos ou ele simplesmente é guiado pelo que os outros dizem? Isso nos remete a um outro ponto do mundo de Sofia. Seguindo ainda a história, após a Renascença, a gente vai ter um período que vem o Iluminismo, mas traz a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, as pessoas questionam o poder da nobreza, dos reis, príncipes e das suas famílias. E se revoltam contra isso, contra as vantagens que só algumas pessoas tinham. Então fazem uma grande revolução baseada nos ideais filosóficos, liberdade, igualdade, fraternidade, baseado nas ideias dos direitos dos homens que Rousseau traz para a gente. Porém, engraçado, né? Porém, é feita a revolução, os reis são retirados do poder, mas o povo não sobe ao poder. A burguesia que estava surgindo nesse período, através das indústrias, dos bancos, ela toma o poder e mantém o povo ainda afastado do poder. Os filósofos tiveram um papel muito importante nisso, né? Tanto os filósofos iluministas, como aqueles que defendiam os direitos dos homens. E uma coisa muito bacana que o Justin Gardner faz, ele traz um personagem, uma filósofa da história, Olympe de Gouges, que é um personagem pouco conhecido, mas ela escreve sobre os direitos do povo, diz que mulheres e homens são povo, e que as mulheres também têm direito. É engraçado que o Alberto fala, se ela teve o direito de ser guilhotinado, deveria ter o direito de votar e decidir as coisas. Vive la France, vive a Revolução Francesa. Só para a gente pensar, esse período, alguns anos antes ou depois,
em 1776, um pouquinho antes, acontece nos Estados Unidos a independência americana, que também foi um período de inovações, com Benjamin Franklin, essas ideias libertárias, os direitos dos homens, não se restringem à França e à Revolução Francesa. Ela acontece pelo mundo. Aí Olympe de Gouges sendo guilhotinada. Pessoas, ainda hoje, as mulheres têm seus direitos ceifados. Sacanagem, né? Não vou mostrar a imagem da guilhotina no pescoço da Olympe. Mais do que nunca, um período de pandemia como esse que a gente está vivendo nos faz questionar quem nós somos, o que a gente está fazendo aqui. E questionar quais são os meus direitos. Eu tenho direito à informação, como diz o Francis Bacon, conhecimento é poder. Eu tenho direito a ser respeitado. E os direitos básicos mesmo, de saúde e alimentação. Eu acho que nesse período de pandemia, a gente deve voltar para a filosofia como um ponto de apoio para a gente repensar o que a gente está vivendo. Afinal das contas, esse mundo que nos trouxe até aqui, que nos expôs a essa pandemia, é o mundo que a gente quer. E a gente viu, pela história da filosofia e a história até aqui, que o homem constrói sua história. Pode mudar algumas coisas que ele não concorda. E o que ele fez até aqui é obra humana, e não só desígnios do sagrado. Pessoal, a filosofia nunca questiona a existência de Deus ou o papel de Deus. Até porque a filosofia não dá conta disso. Quem dá conta disso é as religiões. O que a filosofia nos mostra é qual é o papel do homem, qual é o nosso papel na nossa história. E como a gente pode interferir nessa história. Pessoas, aqui a gente termina a nossa quarta aula de filosofia. Hoje a gente viu bastante sobre a Renascença, sobre o que significou na história da humanidade esse período no qual a obscuridade da Idade Média dá lugar a um período de várias descobertas, várias invenções, a um florescer da arte. A gente viu que nesse embalo a ciência começa a ganhar espaço com Copérnico, por exemplo, com a teoria heliocêntrica. A gente viu também que a matemática e a filosofia, impulsionada por René Descartes, trazem novos questionamentos, partem da dúvida para repensar o mundo em que a gente está vivendo. Além disso, nós vimos a Revolução Francesa, onde são questionados os direitos das pessoas, os direitos dos homens, das mulheres. De novo, repensar a questão do racismo, dos pobres, dos excluídos. Quando é que o povo que fez a Revolução Francesa vai assumir o poder de vez?